Aqui Jesus está no meio, diante da multidão, e ele começa a falar, a ensinar a multidão através dessa parábola. E no versículo 1 do capítulo 4 começa assim: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele nos ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Eu acredito que a maioria que está aqui já deve até ter ouvido sobre essa palavra, a palavra do semeador, que está semeando as suas sementes, e ela cai em 3 tipos de terras diferentes. E a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração sobre essa palavra é que quando o semeador está caminhando, jogando, lançando suas sementes, ela cai em terras diferentes, porém a semente ela é a mesma. E aqui o Senhor começou a falar comigo sobre o versículo 6. O versículo 5 e o versículo 6, que vai falar de um lugar onde essa semente caiu. Ele fala assim: outras sementes caíram em solo rochoso. Essa é a NVT. Na NVI ela vai falar que as sementes caíram no solo que tinham pedras. Parte dela caiu em terreno pedregoso, ou seja, que havia muitas terras. Não havia terra o suficiente. Logo ela brotou, mas por conta da terra não ser profunda, essa semente ela não criou raízes. E o que o Senhor falava ao meu coração sobre isso? Sobre essa terra específica. Existem diversas pessoas aqui passando por situações diferentes uma das outras. Cada um aqui veio buscar uma coisa no Senhor, ou talvez veio agradecer apenas. Mas, desde o início do culto, Deus tem lançado sementes aqui. Deus tem lançado uma semente num coração, talvez que você pode se encontrar diante de uma via, onde não há terra para essa semente brotar. Ou talvez você é aquela pessoa que já tenha caminhado um pouco, e aí a semente ela até pode germinar, só que conforme ela vai crescendo, por não haver terras, por não haver profundidade, essa semente ela não consegue criar raízes. E a semente ela seca. E quando a semente seca, ela não produz fruto, ela não tem serventia nenhuma. E o Senhor foi falando ao meu coração sobre essas pedras. O que seriam essas pedras no meio do caminho? Porque a palavra vai falar que havia terra, mas que não era o suficiente. E eu perguntei ao Senhor, falava: Deus, quantas vezes eu mesma não estou diante da sua presença, eu não estou com o meu coração disposto, eu não estou acessível ao Senhor, mas parece que as coisas elas não avançam, parece que as coisas elas não produzem nada. Eu me vejo como alguém que lança sementes ou até que recebe as suas sementes, mas essas sementes não produzem frutos em determinadas áreas. E o Senhor falava ao meu coração: é verdade, porque você precisa eliminar as pedras. Você já tem terra, você já tem uma boa semente, mas ainda existe algo que está impedindo a sua semente de germinar. Está impedindo a palavra de germinar no seu coração. E o Senhor continuou falando. E eu perguntei: Senhor, mas o que seriam essas pedras? E o Senhor foi trazendo ao meu coração situações. As pedras, irmãos, são decisões que nós tomamos, são posicionamentos que nós temos ao longo do nosso dia que impedem essa semente de germinar, que sufocam essa semente. As pedras são palavras, às vezes duras, que nós lançamos contra as pessoas que nós amamos. As pedras podem ser até um pecado. As pedras podem ser escolhas que nós consideramos mais prazerosas do que a própria presença de Deus. E eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu negociei um tempo de oração ou um tempo de leitura para poder assistir uma série na Netflix que me chamava muito mais atenção.
Quantas vezes eu preferi dormir, eu preferi descansar, porque eu estava muito cansada, meu dia estava muito pesado. E eu falei assim, Senhor, você vai me entender. Hoje eu vou preferir outra coisa. E o Senhor foi falando ao meu coração que essas pedras, elas vão tomando lugar, um lugar necessário no nosso coração. Um lugar que ele já está destinado a algo. Você precisa entender que você veio aqui hoje e o seu coração, a partir do momento que você entregou ele a Jesus, ele já está destinado a algo. Você não veio mais aqui como alguém que não tem mais um propósito. Nós temos falado isso nas quartas-feiras. Você não veio mais aqui como alguém que está à toa no mundo. Você veio aqui porque você entendeu que há algo do Senhor para você, que há um propósito de Deus para você. E quando o Senhor lança sementes dele, a minha pergunta para você é: o que você tem feito com essa semente? De que forma essa semente produz os seus frutos? Nos últimos versículos a palavra vai falar que a terra, quando ela está boa, a semente produz frutos a 30, a 100, ela produz, essa semente ela cresce. E o que tem a ver, talvez, essa palavra com espera no Senhor? Tem a ver, queridos, que quando o Senhor, ele diz que ele está lançando semente sobre o nosso coração, essa semente, ela precisa passar por um processo, e o primeiro processo que essa semente passa é o processo de morte. Eu não sei se vocês já pesquisaram sobre plantas, mas quando a gente planta alguma árvore ou alguma flor, a primeira coisa que acontece com essa semente, ela se quebra e ela morre. Essa semente, ela morre, e quando a gente joga água, ela se nutre dessa água e ela começa a crescer. Só que ela não cresce logo para cima. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. A primeira coisa que acontece com uma semente, quando ela é lançada sobre uma terra boa, é que essa semente, ela cresce para baixo. Essa semente começa a criar raízes. Uma semente que não produz raízes, uma semente que não se aprofunda no solo, ela não tem expectativa de vida. E talvez hoje você entrou aqui se perguntando: Senhor, eu não tenho muitas expectativas para o meu futuro. Eu não tenho muitas expectativas para aquilo que o Senhor está falando, que está semeando no meu coração. Eu não estou nem entendendo o que você está semeando no meu coração. Mas eu quero te dizer hoje que se você abrir o seu coração para o Senhor, Ele tem lançado sementes ao seu coração. E essas sementes precisam dar frutos. Essas sementes precisam criar raízes. E o Senhor continuou falando ao meu coração: libera esse espaço. Libera esse espaço, abra mão. Sabe o que pode ser uma pedra no nosso caminho? O que pode ser uma pedra no meio daquilo que o Senhor deseja frutificar? Pode ser falta de perdão. Pode ser uma falta de compreensão. A pedra pode ser algo, um sonho que nós desejamos. Pode ser algo que nós nos apegamos tanto. A pedra é um ídolo que está no nosso coração, que impede que o Senhor seja o primeiro dos nossos dias, o primeiro das nossas vidas. E o Senhor, irmãos, Ele deseja que nós demos frutos, mas não apenas para nós sermos produtivos, mas para que nós sejamos como Cristo. Jesus vai falar para os discípulos, em outra passagem, que a comida e a bebida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. E fazer a vontade de Deus é fazer o que a palavra dele está falando. Então, como não havia espaço o suficiente, essa semente, ela foi morrendo, essa raiz, ela foi secando, porque ela não tinha profundidade, e a semente foi perdendo o seu propósito. E o que seria essa terra, né? Talvez você se pergunte. Entendi, a semente é o Senhor quem lança, a semente é os propósitos do Senhor que Ele tem para o meu coração, as pedras são as coisas que Ele não se agrada, mas o que seria então essa terra? Como eu faço para colocar terra? Como eu faço para adquirir mais terra para que essa semente crie profundidade? E o Senhor falava ao meu coração: toda vez que você não negocia de estar aqui comigo no horário que você se propôs a estar, terra é acrescentada no seu coração. Toda vez que você ora, ao invés de você murmurar, terra é acrescentada no seu coração. Toda vez que você se posiciona, que você é justa nos lugares onde você está, terra é acrescentada no seu coração. E conforme você vai conseguindo terra, a sua semente vai alcançando um nível de profundidade que coisa nenhuma é capaz de destruir. Nós precisamos ser como alguém que está desesperado pela presença do Senhor. Nós precisamos ser como alguém que entendeu que essa semente é algo precioso, que essa semente é valiosa e que nós não podemos desperdiçar as sementes que o Senhor tem lançado sobre
sobre nós. Talvez você fale assim: Senhor, mas eu não sei qual é o meu lugar na igreja, eu não sei qual é o meu lugar no trabalho, no lugar onde eu estou, na escola. O fato é que se você se preocupar muito com o seu lugar, você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar. Porque os seus olhos precisam estar em você e em Deus. Glória a Deus. Se você não tiver raízes, não tem como você se preocupar com a sua serventia. Como você vai se preocupar com a serventia de algo que não existe? Imagina que Deus lançou uma pedra no seu coração. Deus lançou uma semente no seu coração. E Deus falasse assim: tá, esses frutos que essa semente vai produzir, ela vai servir para fulano de tal. Ela vai servir lá no seu serviço. Só que você deixou as pedras entrar no seu coração. Você não limpou a terra. E aí as pessoas do seu serviço continuam da mesma maneira, você continua da mesma maneira, porque não tem árvore que frutifica, não tem fruto. Sem raiz não tem árvore, sem árvore não tem fruto, sem fruto ninguém se alimenta. Você entende que quando você negligencia um processo dessa espera no Senhor que você está vivendo, você negligencia todo o seu propósito? Quando você deixa de fazer algo diante do Senhor, você perde todo o resto. Não é só uma parte que você perde, como foi falado aqui. Você perde tudo. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para sairmos daqui entendidos disso. Para sairmos daqui com o nosso coração atento, mas não só o nosso coração, porque o Senhor não deseja apenas tratar as nossas emoções. Porque você pode até sair daqui feliz com essa palavra, que é como acontece com as outras pessoas que receberam sementes. A palavra vai falar que a semente é lançada e as pessoas recebem com alegria. Mas sabe o que acontece? Na primeira esquina que elas viram, elas se deparam com uma tentação e com uma dificuldade, e essa semente é roubada. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando com você. Você pode até achar muito legal, muito divertido, coisas que você vive fora do propósito do Senhor, mas o fato é que ele veio para roubar, matar e destruir a sua vida. E quanto mais você se diverte, quanto mais você se deixa levar pelos prazeres da sua carne, mais ele ceifa as suas sementes. Talvez você não tenha entendido quão preciosa é essa semente. Sabe que o Senhor vai falar nos próximos versículos que o reino dos céus é comparado a uma semente. Uma semente, queridos, não é qualquer coisa. Não é só uma plantinha que vai nascer e vai ficar bonitinha e vai decorar um ambiente. Você não está nos lugares que você está para enfeitar o ambiente. Você está no lugar que você está porque você tem um propósito. Há algo dentro de você que foi semeado, que produz vida. A palavra vai falar, a palavra continua falando, que a nossa terra, quando ela é boa, ela conserva a semente. Então nós vamos sair daqui hoje entendendo que nós precisamos conservar a semente que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não seremos como aqueles que se alegram por um momento, que saem daqui felizes, mas que quando viram ali na primeira dificuldade, na primeira tentação, deixa a sua semente ser roubada. Sabe o que é interessante nessa passagem? O Senhor não fala assim: eu vou proteger a sua semente. Ele lança a semente dele e ele fala assim: você vai proteger a sua semente. A responsabilidade é nossa. O Senhor colocou algo dentro de nós e nós precisamos zelar por isso. E a palavra continua a falar sobre essa profundidade, sobre essa semente criando raízes, porque quando o sol vem, e o sol, ele está ali, e você pode até falar: nossa, mas o sol queimou a semente. Sim, ele queimou a semente que não estava num solo pronto, mas o solo que estava pronto, essa semente produziu. Ou seja, as questões que acabam influenciando nas nossas perdas espirituais não são externas. As questões que nos fazem perder frutos espirituais são internas, estão dentro de nós. Mais uma vez, Senhor, eu vou até pedir desculpa por ser repetitiva, mas o Senhor está falando no meu coração sobre nós voltarmos nossos olhos para nós mesmos e repararmos a nossa terra. E repararmos o nosso coração. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. A gente vive se enganando por alguns momentos, mas a Deus nós não conseguimos enganar. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele fala conosco através da palavra: prepare a sua terra.
Sabe, talvez pode ser algo muito difícil no começo. É trabalhoso, é penoso, mexer com terra suja a mão, suja o pé, suja a roupa. Mas o fruto que dá é algo tão precioso. O fruto vale a pena. E é isso que o Senhor quer nos mostrar nessa noite, que vale a pena. Vale a pena nós conservarmos essa palavra. E o semeador continua a semear sua semente sobre a terra. Então, a palavra vai dizer que na terra boa ela brota e ela cresce. E por isso nós estamos aqui falando sobre a espera no Senhor. Porque esperar no Senhor não é somente ficar sentado. Esperar no Senhor é regar a sua semente. Esperar no Senhor é guardar o seu coração. É guardar esse lugar onde a semente foi semeada para que ela cresça. A palavra vai dizer que nessa terra onde havia pedras, ela não cresceu. Só que na outra terra, ela cresceu e ela gerou frutos. Talvez você esteja na primeira fase. Na fase de que foi uma semente semeada no seu coração. E você está com expectativa para essa semente crescer. E talvez você se olhe e fale assim: Senhor, mas não cresce logo, eu não estou vendo nada. A minha semente está aqui, eu tô orando, eu estou buscando, eu estou com os meus pensamentos no Senhor, mas eu não estou vendo nada. E o Senhor fala para você hoje: você está criando raízes. Aleluia. Suas raízes estão se aprofundando em mim. Continua se voltando para a minha palavra, continua orando, continua jejuando, continua me buscando, porque no momento certo você vai romper. E é isso que acontece quando nós perseveramos, esperando no Senhor. A semente, ela rompe, porque a semente está aqui embaixo. E ela está criando raízes, ela está se expandindo, ela não só vai fundo, como ela se alarga também. E aí o que acontece? Quando essa semente, ela nasce de fato, ela brota, ela vira um broto, ela rompe da terra, causa um certo estrago na terra. Mas é isso mesmo que tem que acontecer. Talvez você já esteja na fase de que esse broto está aparecendo e você se pergunta: Senhor, mas além de esperar, agora eu vou ter que sofrer? Foi o que nós cantamos aqui. Sim, vai ter que sofrer, porque crescer dói. Crescer é dolorido. Se você tem passado por situações, se você tem vivido coisas e visto coisas na qual você olha e fala assim: Senhor, parece que é só sofrimento, parece que é só dor. Eu quero te dizer que você está no caminho certo. Porque uma semente, uma árvore para crescer, uma planta para crescer, ela passa por sofrimento. A expansão dói. A pergunta é: o quanto você está disposto a permanecer crescendo? Não se contente em ser apenas uma semente que criou raízes. Não se contente em ser apenas uma semente que tem um galho, que tem um broto, que criou um tronco. Não se contente. Porque o objetivo final são os frutos. E eu queria falar um pouco sobre isso. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai falar em Salmos 1:3. Que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas suas folhas elas não caem, mas dá fruto de estação em estação. Aqueles que buscam ao Senhor são como árvores. A palavra não fala que são como sementes. A palavra não fala que são como brotos. Entenda, se você deixar a sua semente morrer em vão, você vai voltar de novo para o mesmo processo. E talvez você fique assim: Senhor, parece que eu vivo em ciclos repetitivos, eu vivo em ciclos viciosos, eu não consigo avançar. E é porque você não tem paciência de esperar o seu fruto crescer e criar a estatura necessária. E aí você volta de novo para o início, porque uma vez desperdiçado aquilo, já era. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que você renove as suas forças, renove as suas expectativas, para que em nome de Jesus você seja como essa pessoa de Salmos 1:3, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aqui a palavra está falando de uma árvore que já é crescida e de uma árvore que tem uma fonte de alimentação. Essa árvore, ela criou raízes tão profundas no solo que as raízes dela encontrou água. E a palavra não está falando que é qualquer água, é junto a ribeiro de águas que trazem vida. A palavra, quando fala de água, ela está falando da própria presença do Senhor. Ela está falando da própria vida do Senhor.
E a palavra em Eclesiastes 3:2 vai falar: há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Então há tempo de você ser semeado, há tempo de você esperar para que as suas raízes cresçam, é tempo de você esperar e com sofrimento você suportar a dor do crescimento, mas há tempo de você colher. Irmãos, o Senhor não deseja que nós fiquemos a vida toda apenas lançando as nossas sementes. O Senhor não deseja que nós fiquemos a vida toda como uma árvore que não frutifica, como uma coisa sem serventia. O Senhor fala em Ezequiel 47, no versículo 12, que o Senhor faz de nós como árvores também. Árvores plantadas junto a ribeiros. Só que Ele vai falar assim: os frutos dessa árvore servem de alimento. Então, o lugar onde você está, como árvore plantada no Senhor, vai servir de alimento para as pessoas ao seu redor. Talvez você entre no ambiente, o ambiente está pesado, o ambiente está sem expectativa. Eu não sei se você tem o costume de orar, se você tem o costume de ler a Bíblia, você sabe discernir coisas espirituais, e você entra em certos ambientes que parece que está de luto. E sabe o que isso significa? Que você, como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, precisa dar frutos de vida. As pessoas lá fora, elas estão sedentas. A palavra vai falar em Romanos que há uma grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que estão como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E olha como a palavra fala sobre continuidade, sobre constância, dá frutos de estação em estação. A palavra não está falando de uma árvore que frutifica num mês e no outro ela está seca. A palavra não está falando de uma árvore que frutifica numa estação e na outra estação é como se ela não existisse. A palavra está falando de uma árvore que as suas raízes estão tão profundas no Senhor que elas estão cheias de vida e os seus frutos produzem vida. E aí eles servem de alimento para as nações. As tuas palavras são esses frutos. As tuas ações são esse fruto. Do que as pessoas ao seu redor têm se alimentado? Através da sua vida. Talvez você fale assim: nossa, esse ambiente é chato, esse ambiente é pesado, as pessoas aqui são injustas. Mas e você? Como você tem lançado os seus frutos para as pessoas? Eu sei que pode parecer uma palavra dura, e o Senhor falou muito comigo também sobre essa palavra. Muito comigo. Porque é muito sério. O Senhor nos chama hoje para trazer essa responsabilidade para nós. Ele nos deu essa incumbência de cuidarmos dos nossos frutos. De que adianta ser uma árvore que não produz frutos e que quando chega o tempo ruim, o inverno, ela seca. Não serve de nada. E a palavra continua falando em Ezequiel 47 que as folhas dessa árvore que está bem firmada, as suas folhas servem de cura, de remédio para as nações. Ou seja, o Senhor não nos chama apenas para alimentar as pessoas ao nosso redor. O Senhor não quer que a gente fique apenas alimentando as pessoas. Sabe, você precisa de cura? Toma aqui a sua cura. Você precisa de um emprego? Toma aqui um emprego. O Senhor não é o gênio da lâmpada e Ele não quer que nós sejamos assim também. Isso é necessário? É sim, porque a palavra vai falar que essa árvore faz isso. Mas a palavra também diz que as suas folhas, elas servem de cura para as nações. Que cura é essa? Quando você fala algo para alguém, quando você manda uma mensagem, quando você está na sua casa, com a sua família e surge um problema, de repente com os nossos irmãos, que é onde surgem mais problemas, né? Que a gente briga mais. Como a gente se posiciona? Como ressoam as nossas palavras? Eu falo isso porque é algo que me pega demais. Toda vez que algo acontece, eu sou uma pessoa muito reativa. Então acontece alguma coisa, eu já quero reagir de uma maneira e, cara, eu fico brava e a minha primeira reação é xingar. Não xingar palavrão, mas sabe? Xingar, ficar brava, ficar irada. E a palavra vai falar: ireis, mas não pequeis. E aí eu lembro disso, eu falo: Senhor, não me deixa pecar. Me ajude a ser uma pessoa mansa. Me ajude a ser uma pessoa humilde. Porque eu não quero que as minhas palavras, a palavra vai falar em Provérbios, que as minhas palavras sejam fonte de morte para as pessoas. A palavra está no poder, o poder está na palavra.
Ou seja, nós podemos lançar vida sobre as pessoas através daquilo que nós falamos. E isso pode servir como um fruto que vai alimentar aquela pessoa, que talvez a pessoa pegue e fale assim, nossa, a Carol me falou aquilo, meu, essa semana estava tão pesada para mim, mas eu acho que eu aguento mais um pouquinho. Nossa, estava tão difícil para mim nesse emprego, mas sabe, quando eu conversei com a Carol, ela me deu um conselho tão bom, eu senti algo dentro de mim que foi mudando, que foi gerando, sei lá, algo diferente, eu acho que eu aguento mais um mês naquele lugar. Sabe, quando eu me encontrei com a Thalita, ela falou algo tão importante que aquilo foi como uma semente dentro do meu coração e eu estou sentindo algo diferente. Parece que, sei lá, Deus está mudando a minha visão, Deus está abrindo os meus olhos, eu estou vendo de outra forma, eu vou agir de outra maneira. Você mudou a vida de alguém através dos seus frutos. Glória a Deus, aleluia. E é sobre isso que nós vamos continuar falando aqui. Dar frutos significa multiplicar o que Deus tem colocado em nós. Ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e os seus frutos produzem de estação em estação, significa que você multiplica aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Talvez você é alguém que se vê como com poucas coisas em suas mãos, ou com uma coisa só. O Senhor fala para você hoje, eu quero multiplicar isso que está na tua mão. Eu quero multiplicar isso que eu já te dei. Eu quero multiplicar isso que eu já coloquei no seu coração. Eu quero multiplicar esse sonho que eu já coloquei dentro de você. Eu quero multiplicar a expectativa que está dentro de você. Não nas coisas, não no que você mesmo pode fazer, mas em mim. E o Senhor nos chama para isso. Eu vou ler algo que está em Marcos 4:26, no mesmo capítulo. O semeador Jesus continua falando sobre as parábolas, e aí ele diz assim, que ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Olha o que o Senhor está falando aqui. Essa é uma outra parábola. E aí o Senhor vai falar que essa pessoa, ela não entende como que isso cresce. A semente foi lançada numa terra boa, e a palavra aqui está falando que é a terra que produz o seu fruto. Então o Senhor nos deu essa incumbência, o Senhor nos deu esse direcionamento para que nós sejamos como essa pessoa, como esse lugar que acolheu, que abraçou essa semente e que deixou a semente ser desenvolvida e que esperou no Senhor, como uma pessoa que perseverou no sofrimento, como uma pessoa que perseverou nas lutas e nas dificuldades. O nosso trabalho é cuidar da terra. A nossa parte é cuidar da terra, é arrancar as sementes. A nossa parte não é dar o crescimento para a semente. Essa semente não vai crescer conforme você muito se esforçar. A palavra está falando aqui, não é por esforço. A palavra fala que a pessoa que semeou essa semente do versículo 26, ela não entende como que foi crescendo. E isso só acontece mediante a fé. Quando o Senhor semeia algo no teu coração, você precisa ter fé de que Ele está cuidando do crescimento. De que Ele está cuidando do crescimento. Você dorme, aqui está falando dia e noite, estando dormindo ou estando acordado, a semente vai gerando os seus frutos. Descansa no Senhor. Se você tem convicção daquilo que o Senhor tem planejado para você, se você tem convicção das sementes que o Senhor tem lançado no teu coração, você pode dormir e você pode acordar em paz, crendo que a sua semente ela está crescendo, crendo que num tempo e não demorando, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. E as suas folhas elas não vão cair. Talvez você fale assim, nossa, folhas servem para quê, né? A gente
gente vê várias folhas caindo aí, mas as suas folhas não cairão, porque Deus não desperdiça nada no nosso propósito. Deus não vai desperdiçar as suas folhas. Folhas são algo que você olha e pensa assim, isso não tem serventia, vou jogar fora. Ah, isso daqui não é pra mim, eu não quero. Guarde o que o Senhor tem colocado no teu coração. O Senhor não desperdiça nada. As suas folhas, elas servem de cura para as pessoas ao seu redor. E os seus frutos servirão de alimento para as nações. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu queria fazer uma breve oração. Como um ato de fé, eu queria que aquele que entendeu o lugar que está no Senhor, se você é como alguém que é novo na fé, de repente o Senhor está lançando sementes ao seu coração, isso é tudo novo para você. De repente você não entende muito bem como isso funciona, como que vai acontecer, de que forma que é. Você é como alguém que entendeu que você está nesse lugar, que a semente foi lançada. Você entendeu que ao aceitar Jesus, você tirou as pedras do seu caminho. Você tirou as desculpas do seu caminho. E aí o Senhor lançou sua semente e ela está dentro de você, germinando. Você que está nessa fase, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que nós vamos orar. Eu gostaria de orar por você que entendeu que você já tem raízes profundas no Senhor. Que você entendeu que as suas raízes, elas se expandiram de tal forma que elas encontraram um ribeiro de águas. E essas águas têm nutrido o seu ser. Essas águas têm nutrido a sua semente. E eu quero orar por você, que já é uma árvore. Você já se vê como alguém maduro, como alguém que é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, porém por algum motivo você não está mais dando frutos. Por algum motivo as suas plantas, elas não estão servindo mais de cura. Por algum motivo você é como uma árvore que está prestes a morrer. Jesus fala para os discípulos que ainda que seja cortado, ele vai enxertar e aquilo vai voltar a viver. Então, não importa em que fase você está. Eu só estou falando isso para que você identifique, para que você consiga fechar os seus olhos e se imaginar como uma árvore, para que você consiga deixar o Espírito Santo falar ao seu coração sobre essa palavra, para que você entenda o lugar onde você está na espera do Senhor. Não importa qual fase você está, alguma dessas 3 fases vai exigir espera no Senhor. Alguma dessas fases vai exigir fé. Alguma dessas fases, se não todas essas fases, vão exigir um posicionamento teu, porque a responsabilidade é tua. Senhor, eu começo essa oração nessa noite, em nome de Jesus, pedindo, Pai, pedindo para o Teu Espírito Santo dar discernimento e clareza para os Seus filhos. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo sopre nos ouvidos. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, se há algum ouvido aqui, Senhor, se a audição está ruim, se a audição espiritual, Senhor, não está conseguindo entender o que o Senhor está falando conosco nessa noite, eu repreendo no nome de Jesus. A Tua palavra vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça. É o que o Senhor está falando. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é alguém que veio neste lugar e está com as suas sementes em uma terra boa, eu declaro em nome de Jesus que essa semente vai germinar. Você vai criar raízes profundas no Senhor, através da palavra, através da oração, através do jejum, através do posicionamento, através da renúncia. Eu declaro em nome de Jesus que as suas raízes não serão destruídas por conta das pedras. Você entendeu nessa noite que as pedras precisam ser retiradas, o seu solo precisa ser puro. O seu solo precisa ser puro. E nessa noite você vai declarar em nome de Jesus: Senhor, nos dê um solo puro, sem contaminações. Nos dê um solo, Pai, livre de ervas daninhas. Nos dê um solo, Senhor, livre de pedras rochosas que danificam as nossas raízes, que causam, Senhor, defasagem no nosso crescimento. Eu quero declarar com firmeza nessa noite, porque o Senhor tem colocado no meu coração que pessoas estão neste lugar com a terra poluída, que pessoas estão neste lugar com a terra, Senhor, danificada. E o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor veio para restaurar todas
que deem fruto de 10, de 30,